Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, aonde quer que vocês estejam, de onde quer que vocês estejam acompanhando mais uma noite de experimentos esquizofrênicos de Fábio Moon, o já tradicional Moon Day de todas as nossas Mondays. Espero que vocês estejam bem. Espero que a semana de vocês tenha começado bem, na medida do possível. E eu queria hoje começar refletindo sobre como começou o meu dia. Hoje o meu dia começou com vontade de conversar com a minha musa, né? Meu dia começou procurando a inspiração e a musa. Onde é que ela estava? Né? Logo de manhã, onde é que estava a minha musa? E eu estava lá, sentado na minha mesa de café da manhã, tomando café, e eu resolvi conversar com a musa, conversar com a inspiração, e resolvi escrever para ela. Já que estava lá, naquele silêncio típico do mundo dos coelhos, onde não só os coelhos, mas ninguém mais faz barulho. Então eu estava lá em silêncio tomando café e eu pensei em escrever uma cartinha para minha musa. Você já conversou com a sua musa hoje? Você já escreveu para ela? Você já deu aquele aceno para a musa para ver se ela abre a caixa dela e te oferece uma ideia, uma inspiração? Bom, então hoje eu comecei o meu dia escrevendo para a musa. E eu escrevi algo mais ou menos assim: estou sempre procurando por você, mesmo que você não perceba, mesmo se você não reparar em mim ou não se importar. Estou confiante de que te encontrarei e eventualmente você se dará conta que eu existo. Você vai sentir que eu existo. Vai sentir uma mudança no ar quando eu me aproximar. Vai sentir o calor do meu toque contra seus dedos frios de segurar tantos cigarros. Vai sentir o meu olhar, a intensidade dos meus olhos focando no lugar onde a nuca e o pescoço se encontram, onde o cabelo ruivo acobreado acaba e meu desejo começa, onde eu queria me aproximar e soprar gentilmente, como um assovio, as histórias que minha mente cria perto de você. Você está sentindo, minha musa? Então, foi assim que começou o meu dia, com essa vontade de colocar palavrinhas no caderno, colocar palavrinhas no papel e arremessar essas palavrinhas em direção à inspiração. Às vezes é bom ter um alvo para
as palavras que você quer escrever, as coisas que você quer desenhar. E seguindo nesta toada, né? Hoje de manhã, durante o aquecimento do meu Monday, aquele aquecimento que eu faço na live do Instagram, eu já comecei a desenhar o mesmo tipo de desenho que eu pretendo fazer hoje à noite, né? Desenhos em que existe uma preocupação com a diversidade das pessoas que eu estou desenhando, né? Eu vi um comentário no Twitter na semana passada de uma amiga minha, a Diana Passi, e ela estava meio que reclamando, meio que sugerindo para que ilustradores criassem um curso para que as pessoas aprendessem a desenhar pessoas não brancas, então asiáticas, indígenas, negras, sem simplesmente só mudar a cor da pele, né? Fazer um desenho igual, só que muda a cor da pele e pronto. E aí isso já muda a raça, a etnia, a origem da pessoa. Então ela estava falando sobre essa... Provavelmente deve ter visto um desenho em que isso aconteceu e que é uma solução pobre para diferenciar a diversidade das raças humanas. E aí eu achei essa preocupação legal e achei que era um bom tema para trabalhar hoje à noite. E já comecei a trabalhar no aquecimento da manhã, né? Então, se vocês estiverem me ouvindo bem, eu vou colocar do mesmo jeito que eu fiz na semana passada. Eu fiz aí uma edição rapidinha, acelerada, do que eu fiz hoje de manhã. E aí é mais ou menos a mesma coisa que eu vou fazer agora, né? Agora a diferença é que, como vocês vão notar aí, nos rabisquinhos de hoje de manhã, eu foquei só em rostos. Então eu peguei o rosto, eu dei uma procurada na internet, né? Procurei referências, fotos, para tentar enxergar quais são os detalhes importantes para caracterizar alguém sem ter que usar as cores, né? Vamos focar no traço, vamos focar em como você desenha com o traço pessoas diferentes. Então, coisas que eu notei procurando pessoas de origem asiática, né? Fui procurar japoneses. E aí eu notei em diversas fotos de mulheres, de homens mais jovens, mais velhos, esse queixo que tem essa mandíbula bem acentuada, essa mandíbula quadrada quase. E isso tinha em várias fotos. E aí eu pensei em como vários personagens, por exemplo, do Akira, se você for pensar, eles têm esse queixão, né? E não é nem assim a pontinha do queixo que é quadrada, não, é mais a mandíbula que ajuda a dar um formato diferente. E além dos olhos puxados, e aí tem também, na maioria das fotos, o formato do nariz. Você pode colocar umas narinas mais redondinhas, seja em narizes maiores ou em narizes menores, mesmo narizes mais pontudos. E esses cabelos lisos, né? Acho que existem japoneses com cabelos encaracolados e armados, não sei o que, mas em geral o cabelo é liso. E aí depois que eu fiz os japoneses, eu fui procurar referências de indígenas. E aí a mesma coisa, o cabelo também é liso,
às vezes menos liso do que o dos japoneses, mas os indígenas, foquei nos indígenas aqui no Brasil, né? Que já aqui no Brasil existem diversos tipos indígenas, então tive que dar uma escolhida ali, e mas o olho puxado às vezes é semelhante, às vezes é um pouco mais amendoado. Várias etnias indígenas no Brasil não tem tanta sobrancelha, então às vezes fazer uma pessoa com menos sobrancelha, uma sobrancelha menos grossa, menos acentuada, ajuda também a diferenciar de alguém que tem uma sobrancelha maior. Tanto os japoneses quanto os indígenas costumam ter um lábio mais acentuado, então é legal prestar atenção no formato do lábio, isso ajuda. Os queixos dos indígenas não tem esse maxilar tão quadradão que nem dos japoneses, acho que isso também ajuda. E aí, do mesmo jeito que você presta atenção nas coisas, presta atenção nos detalhes, tipo os colares, ou os brincos, ou as tatuagens, ou o corte do cabelo. Tudo isso ajuda. Então, eu acho que o interessante de fazer exercícios em tentar desenhar uma diversidade maior de tipos de pessoas, né, para que eu, por exemplo, não faça no meu piloto automático só meninas ruivas. Eu acho que esse exercício, ele é um exercício que possibilita que a gente veja como o importante é prestar atenção em detalhes, é aprender a olhar detalhes no rosto, detalhes na pose, detalhes nas roupas que ajudem a diferenciar as diferentes raças, diferentes origens das pessoas, sem ter que pensar na cor da pele, sem ter que pensar na cor do cabelo, né? Então, esse é o exercício que a gente vai continuar hoje. Espero que vocês estejam me ouvindo bem, espero que vocês estejam vendo tudo aí bem, e espero que vocês não liguem para o fato de que eu já dei uma começada antes da live começar. Eu já fiz uns rabisquinhos aqui no meu iPad para que a gente consiga fazer um desenho sem ter que ficar aqui o resto da noite. Então, se vocês quiserem fazer perguntas enquanto eu desenho, eu vou respondendo, né? E a gente vai caminhando deste jeito. Só para desencargo de consciência, aqui vai uma sugestão em inglês. For those who don't speak Portuguese, I'm mostly speaking Portuguese because that's most of my audience, especially here on these live streams. But if you ask something in English on the comments, I'll answer in English. Então, se vocês perguntarem em alguma outra língua, eu tento responder para vocês. Certo? Todos prontos? Todo mundo vendo e ouvindo? Boa noite a todos. Vamos lá. Eu aproveito também, né, que eu estou fazendo esse desenho com esses diferentes tipos e continuo praticando também o que eu já estou praticando nas últimas semanas, que é o desenho digital. Né? E aí, hoje, como não tem cor, eu posso focar só aqui no desenho e na arte final. Só no preto e branco. Ó, vocês, acho que dá pra ver,
Eu fiz uma composição aí em que tem várias mulheres, né? Tamanhos diferentes, mais altas, mais baixas, mais pra frente, mais em close, mais magras, mais gordas, mais peitudas, com mais cintura, com mais quadril, algumas variações, né? E aí a gente pode ver o que a gente quer trabalhar. Talvez. Vamos ver. Eu acho que eu vou começar com essa cabeçona aqui, só para dar um aquecimento aqui. E vou talvez assim. Ok. Nas últimas 2 ou 3 semanas, o pessoal que faz a live antes da minha aqui no Twitch, que eu assisto, o pessoal do grupo de risco está de férias e eu tenho sentido muita falta de assistir a live deles, de ver esses desenhos que eles fazem, da agilidade dos desenhos rápidos do Orlando e do Spaca. E eu estava particularmente ansioso pela live de hoje, porque provavelmente, né, eles deviam mencionar, se eles fizessem live hoje, eles deviam fazer algum comentário sobre um cartunista, editor, personalidade do mundo dos quadrinhos brasileiros, que era o Ota, que morreu no final da semana passada. E ele foi editor da revista Mad aqui no Brasil, editou muita gente, desenhou, fez publicação independente e era uma figura constante no mundo dos quadrinhos, principalmente até, sei lá, o meio do começo dos anos 2000, né? E depois ele não era tão frequente assim. Talvez ainda no Rio, porque ele era do Rio, morava no Rio. Não sei se era do Rio, mas morava no Rio. E pegou todo mundo meio de baque, né? Essa coisa da gente ficar sem eventos, sem encontrar com as pessoas, sem conversar com as pessoas. Isso acaba criando esses problemas que, tipo, de repente alguém morre e parece do nada. Você não sabe se a pessoa estava doente, você não sabe se a pessoa teve um piripaque, você não sabe se a pessoa pegou Covid. Às vezes você não sabe nada e de repente ela se foi.
Então, eu lembro que quando surgiu essa geração de desenhistas que com o João Montanaro ou o Felipe Nunes ou o Kobiakinho, né, o Pedro Kobiaco, eles chegaram a fazer alguns desenhos para Mad, né? Eu acho que foi a última vez que eu ouvi falar da Mad. E acho que nessa época o Ota ainda era o editor. Outra coisa para se notar nos detalhes de desenhar indígenas ou de desenhar asiáticos, japoneses, chineses, é que normalmente, quer dizer, normalmente, né, é que você vai encontrar muitos e eles têm um olho escuro. Eles não têm um olho azul, um olho verde, um olho claro, né? Então, colocar esse olhão escuro, né, que nem o olho dos personagens que a gente tinha no Dois Irmãos. O Dois Irmãos era um livro sobre os tipos asiáticos e indígenas que habitavam Manaus, né? E eram pessoas do leste europeu beirando a Ásia, né? Imigrantes árabes e eles tinham também esse olho amendoado, né? Turcos, sírios, libaneses, indianos. Então, eles também tinham, na sua grande maioria, olhos escuros. E foi uma das coisas que a gente prestou atenção e que você vai reparar como quase todo mundo tem olho escuro no Dois Irmãos, né? E aí, como quando não tem, aí chama atenção, né? A Lívia não tem olho escuro, mas todo mundo, a Zana tem olho escuro, o Halim tem olho escuro, os gêmeos têm olho escuro, a Domingas, que é a indiazinha, tem olho escuro. Então o olho escuro, ele ajuda. Você vê a Domingas, que nem eu falei na live,
E falei agora sobre os indígenas têm uma sobrancelha muito leve. Quando tem, às vezes não tem. A Domingas não tem sobrancelha, né? Era uma das dificuldades, era fazer essa cara dela e colocar a expressão. A sobrancelha ajuda muito a dar expressão. Então não usar sobrancelha, não desenhar uma sobrancelha, você tem que prestar atenção no resto dos detalhes do rosto que podem te ajudar. Você vê que eu já estou começando com a figura grande assim, que é para ter essa sensação de que o desenho anda rápido, né? Então, preencha aí o rostão e você já preenche um terço do desenho. Bom, vamos tentar introduzir um assunto um pouco mais alegre sobre coisas que acontecem, né? Às vezes as pessoas morrem, mas nem sempre é só isso que acontece na nossa vida. Esse final de semana, eu não sei se vocês viram, mas a Netflix fez um dia inteiro de transmissões com novidades das programações, né? Então, eles pegaram um elenco de séries e colocaram lá o elenco para mostrar clipes de novas temporadas, mostraram as primeiras cenas da adaptação do Sandman que está sendo feita. Teve lá pessoal do Stranger Things, teve pessoal dos filmes, né? Filme do The Rock, filme do Zack Snyder, né? Teve a Millie Bobby Brown falando sobre mais um Enola Holmes, né? O filminho que ela fez sobre a irmã do Sherlock Holmes. E entre essas atrações desse dia da Netflix, que eles chamam esse evento de Tudum, né, por causa desse barulho, né, de quando começa alguma programação na Netflix, faz tudum. E aí o elenco do Umbrella Academy respondeu algumas perguntas
do público, provavelmente as perguntas que eles recebem mais. E aí, então teve isso como a parte umbrella desse evento Tudum aí. Então, se vocês forem no YouTube, ou quem sabe até se eu colocar blá 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 Tudum, eu vou achar aqui o Tudum. Já achei o Tudum. E ó, coloquei aqui nos comentários o link para o vídeo da Netflix no ponto para quem quiser ver a parte do Umbrella Academy. Então, perguntas sobre o dia a dia das gravações, perguntas sobre os personagens, perguntas sobre o fim da segunda temporada, como foi gravar o fim da segunda temporada, a surpresa que foi para o elenco, ver que o Ben, personagem do Justin Lin, estava lá, fazia parte de um outro grupo, que é o grupo dos Sparrow Academy. E outras coisas mais, acho que perguntas essenciais, como sobre karaokê. E aí, eu e o Bá, animados com esse final de semana Umbrella, a gente hoje, durante o almoço, a gente ficou assistindo um primeiro corte do episódio 5 dessa terceira temporada. Temporada que vai introduzir o Sparrow Academy. E é muito legal ver as diversas coisas que aparecem no gibi e estão indo para a série. Onde é que está aberto? Aqui. E aqui. Esse negócio do programa é tipo um baldinho, aqui do Procreate. Estou usando o Procreate, aliás, para quem está se perguntando qual programa eu estou usando. Ainda estou aqui experimentando essa semana com o Procreate. Cine's Dream. Se eu penso em migrar para o digital, olha, eu tô praticando. Eu adoro desenhar no papel, eu adoro fazer arte final com pincel, mas eu tô aqui praticando e aproveitando essas lives para praticar, para treinar, para fazer minha lição de casa, para caso eu pense num projeto que funcione desenhar tudo digital. Só que se surgir esse projeto, se eu quiser desenhar tudo digital, eu tenho que estar preparado, eu tenho que dominar a ferramenta, porque essa coisa de... É como se você fosse fazer um show de música, Você não está lá ensaiando
no show. No show você já ensaiou, você já praticou e chega na hora do show e você toca. Então, para chegar na hora do show, se eu fizer um show digital, para chegar na hora do show digital e eu poder tocar, eu preciso praticar. Então é isso que eu estou fazendo. Essa era a parte fácil do desenho. Que depois, se a gente quiser, a gente pode até criar um outro layer e trabalhar com um cinza. Mas isso a gente deixa para depois, tá? Agora a gente vai passar para outra pessoinha aqui. Vamos lá. Agora, o que eu não fiz... o que eu não fiz hoje de manhã, eu fiz a indígena e eu fiz a japonesa, né? E um japonês e um índio. Então, agora eu vou fazer uma negra. Falando em diversidade, né? Eu reparei, como eu já estava com essa ideia no final da semana passada, né? No meio da semana passada eu vi o comentário no Twitter e já fiquei com essa ideia o resto da semana. Então chegou no final da semana e aí eu estava assistindo Sex Education na TV. E eu fiquei reparando eu fiquei reparando na diversidade dos personagens do elenco do Sex Education, né? Então, se vocês quiserem um bom exercício, né, um exercício mais focado, né, focado tipo numa faixa etária, vocês podem olhar um episódio do Sex Education, principalmente essa nova temporada, que o elenco vai crescendo e aí a diversidade foi crescendo. E aí vocês veem como do mesmo jeito que o público brasileiro a população brasileira, ela é bem diversa. Hoje em dia a população inglesa, embora tenha muita gente branca, cor-de-rosa, né, bochechas rosadas, dentes ruins e aquele sotaque da batata na boca, eles têm uma diversidade muito grande também. Muita gente imigrou para a Inglaterra, para o Reino Unido. Então tem negros e indianos e orientais, japoneses, chineses, coreanos, e tem loiros e ruivos, e o formato do rosto é diferente e o formato das bocas é bem diferente, embora os ingleses eles tenham essa tendência, eles têm esses dentões. Você vai reparar que os ingleses eles têm dentões, e aí às vezes esses dentões fazem com que eles tenham bicos quando eles falam, e isso às vezes aproxima pessoas, como por exemplo, tem um personagem de Sex Education que é negro, mas ele tem a mesma estrutura da arcada dentária que a Claire Foy, que era a menina que fazia a rainha na primeira fase lá do The Crown. Então você vai olhar assim e você vai pensar no ator negro e na Claire Foy, e você vai conseguir enxergar uma semelhança na estrutura do rosto.
que é algo que você podia nem estar esperando. Você vê, você começa a enxergar essas semelhanças. Bom. Olha, eu tô quieto aqui porque eu tô desenhando, mas vocês estão quietos também, hein? Né? Onde estão as perguntas? Cadê o entusiasmo? Cadê as dúvidas sobre fazer quadrinhos? Sabe que essa semana eu acabei de ler o Walking Dead. Eu tava lendo o gibi do Walking Dead. E é bem legal. Tem a mesma estrutura da série de TV, com várias reviravoltas e surpresas e um elenco gigante e diverso. Então, e é sempre muito legal para quem faz quadrinhos assim. Eu acho muito legal ficar observando as semelhanças, né? Como o que a série, o que o gibi, né, produziu e serviu de inspiração para a série. Eu acho mais legal as coisas na série que são parecidas com o gibi do que as coisas que a série inventou. Porque isso mostra as coisas que funcionam em quadrinhos. Vamos ver. Uma perguntinha aqui. Fábio, como é o seu raciocínio na hora de definir os pretos na arte final? Bom, às vezes é só o contorno. Às vezes é só o contorno. Às vezes, por exemplo, aqui
Ó, a gente vai começar com esse rostão aqui. No rostão, essa área do pescoço, ela ajuda a gente a talvez pensar que a sombra está aqui, assim. A sombra vem para esse lado aqui. Então, por causa dessa sombra no pescoço que eu fiz na arte final, eu começo a pensar como vai ser, o que eu posso usar de sombra para o resto do desenho. E aí, na hora de colocar os pretos mesmo, eu tenho isso na cabeça. Então a luz vem da direita e a sombra vai estar do lado esquerdo das pessoas. Alguns elementos do desenho tem mais preto, e o preto pega mais, alguns o preto pega menos, e alguns eu decido colocar menos preto do que talvez tivesse para deixar mais clareza para algum detalhe do desenho, separar alguma coisa, algo assim. Então, e aí, mas existe aí um lado intuitivo, assim. Eu estou tentando raciocinar o que eu fui desenvolvendo com a prática, mas é muito pode ser intuitivo. Mas uma coisa que tem que pensar na hora de fazer o preto e definir os pretos é perder o medo de que o desenho comece, que um elemento do desenho comece a grudar com outro elemento do desenho. Isso faz parte do desenho. Isso é uma das possibilidades mais legais, gráficas do desenho. Então, você vê, na hora de desenhar a menina aqui, o traço é para fazer as formas, mas aí vai chegar a hora de fazer arte final. E o desafio é colocar bastante preto.
Sabe, eu posso pegar e desenhar todos os contornos primeiro, mas às vezes é mais interessante para treinar tentar já pensar onde que as coisas juntam e tentar usar os traços mais grossos e o preto mais chapado de uma vez só. Isso aqui, não tô, o preto não tá ruim, mas aqui a bochecha dela tem que ser um pouquinho maior. Então, você vê aqui, provavelmente o preto vai começar a grudar, né? E às vezes o cabelo vai misturar com a pele. Mas o que a gente tem que entender é que é assim que a gente vê. A gente vê as formas se juntando umas às outras. Né? Na sombra, as coisas grudam na sombra. Então, fazer um desenho com bastante preto é isso, é enxergar como as formas, como você mantém a forma, entendendo aonde as formas se misturam, entendendo aonde o preto gruda uma coisa com a outra. E aqui eu vou colocar essa mão da outra personagem. Então eu ajudo a grudar uma coisa na outra, pensando que esse braço, essa mão, eles vão projetar uma sombra aqui, né?
Às vezes é justamente porque as formas grudam umas nas outras é que a gente consegue enxergar. A gente passa essa ideia, essa noção de que esse desenho ele está desenhando alguma coisa real, né? Do mesmo jeito que a gente tem que prestar atenção, onde onde acaba a bochecha, qual é o tamanho da orelha. A gente pode pensar nessa coisa de onde as coisas grudam, né? Como colocar uma sombra no chão, embaixo do pé, faz com que a pessoa não esteja flutuando, ela esteja naquele chão. Ó, roupas complicadas. Tudo é complicado, né, Thales? Mas é tudo prática. E, e são essas complicações que às vezes dão aquela cara diferente pro seu trabalho. Quando você presta atenção nisso, faz uma super diferença. Então, você vê no tanto que a gente prestou atenção na hora de fazer os tipos diferentes no Dois Irmãos, né? Você vê a diferença que faz, porque eles têm caras diferentes de todos os outros personagens, de todas as outras histórias que a gente já fez, né? E quando a
gente... e aí pensar nas roupas. É do mesmo jeito que para você pegar o jeito de misturar os pretos numa pele que vai misturar com o cabelo preto, pele preta, vai misturar com o cabelo preto, vai misturar com a sombra da roupa preta que pode estar grudada. Do mesmo jeito, a roupa, né? Do mesmo jeito que presta atenção na pele, você pode prestar atenção na roupa. E você presta atenção no que pode ajudar a dar mais personalidade para o seu desenho. Né? Então, se você presta atenção em como é essa costura do cavalo das calças, cavalo aqui nessa área aqui, como é o formato diferente dos bolsos, né? Como é qual calça tem zíper, qual calça é mais larga e não tem zíper. E se ela é larga, o que muda? Muda o quê? Muda como vai cair, o caimento da roupa, né? Literalmente, se a roupa vai cair mais justa ou mais solta. Então, se ela vai cair mais justa, ela pode ter mais dobras, porque vai encontrar mais resistência em mais lugares, né? Mas se ela for mais solta, ela vai cair mais lisa. E como você pensa isso na hora de colocar as costuras ou as estampas. A estampa pode tanto ajudar a determinar o volume das suas roupas, como pode ajudar a separar, a criar um elemento gráfico, né? E trabalhar só no preto e branco. Vou botar aqui. Ó. Por exemplo, vamos pensar naquele. Vou dar uma escurecida na calça. Pensar no volume. Pensando que a luz continua vindo daqui, né? Então, a gente pode pensar nisso nessa calça. E a mesma coisa aqui, só que aqui a gente pensa num... Do mesmo jeito que dá para fazer isso no papel, dá para fazer isso no digital, que às vezes você usa o lápis com um lápis mais leve, você pensa melhor nos volumes, você enxerga melhor o volume para depois pensar em como estilizar esse volume na hora da arte final. Isso aqui sim. E aí eu quero que isso aqui tenha... Assim, vamos voltar agora para arte final.
Aqui pensando nas roupas. E aí, às vezes, o negócio é juntar as áreas de preto mesmo. As coisas vão começar a juntar umas nas outras e é aí que vai ficar legal. Você vê aqui, aqui, eu estava aqui cogitando fazer essa calça, essa segunda calça aqui de couro, mas já desisti, só para ver se eu ando nesse desenho. Senão eu fico perdendo muito tempo aqui nas calças e aí o desenho não anda. Ó, tem uma sombra aqui que eu estou fazendo no pé, porque a barra da calça é larga, então vai fazer sombra no pé. O negócio é fazer essa sombra no pé que, sem medo de ser feliz, vai juntar com o preto ali da calça. Aqui nessa ponta aqui eu posso fazer. A ponta está mais clara, mas a sombra no pé está aí, firme e forte. E aí, aquilo que eu falei também, colocar uma sombrinha básica no chão, gruda essa pessoa no chão. Gruda essa pessoa no chão. Ajuda a grudar uma pessoa com a outra.
Olha aqui, nesse caso, ah, se se todas essas poses foram baseadas em fotos, na verdade não. Na verdade, eu estava lá procurando as de manhã, a live que eu fiz de manhã, eu fiquei procurando fotos e baseei em fotos as pessoas que eu desenhei. Mas aí a ideia de você praticar, né, é que você vai desenvolvendo aí o seu vocabulário visual. Então, esse desenho aqui, eu inventei todas essas poses e eu tô inventando todos esses rostos, todas essas roupas, pensando em tentando lembrar de poses que eu vi, de rostos que eu vi, de desenhos que eu fiz. Então, para ver, legal, vamos enxergar como é que pode funcionar esse negócio das roupas que você falou, Thales. Das roupas misturarem, porque as roupas são pretas e misturam com a pele que é preta, ou como criar uma textura que ajuda a definir o volume. Então, eu posso pensar nisso e pensar nisso na hora de desenhar, só que ir tentando inventar o desenho, né? Inventar usando a imaginação. Às vezes a imaginação ela é carregada de referências que você memoriza, que você lembra, que você guarda, que você aprende. Então tem um ano, alguns anos atrás, eu vi uma exposição não, um desfile. Eu acho que era de uma grife aí que chama Dolce Gabbana. E aí nesse desfile em especial, nesse ano, tinha um monte de casaco e coletes de inverno gordos com estampas que pareciam estampas animais. E aí tinha... pareciam estampas animais e no desfile mesmo, às vezes os casacos e os coletes eles tinham um gorro, que nem o gorro que eu estou usando, só que o gorro ele tinha uma cabecinha de animal. Então era um ursinho, um panda, um tigre, alguma coisa assim. E então, eu lembro de ter visto esse desfile e eu achei legal esse detalhe das roupas, né, que pelo recorte das roupas, né, não ficava aquela coisa perua de Miami que tem roupa com estampa de oncinha. Tinha estampa de oncinha, mas não era esse o tchan. Era mais o volume das roupas que me chamava a atenção. E aí eu achei legal. Então, por exemplo, desde que eu vi esse desfile e tinham esses ursinhos e tigrinhos e coisas assim, que de vez em quando eu coloco
faço esses testes, tento colocar aí alguém com um colete de tigrinho. Se vocês forem procurar na internet em alguns 4 anos atrás, vocês vão encontrar uns desenhos meus com meninas usando esses coletes de inverno de tigrinho estampados. Então você vê, é uma referência que eu vi em fotos. E aí, da primeira vez que eu fiz o desenho, eu fui procurar fotos para entender melhor assim as possibilidades das dobras da roupa, onde que juntava, onde que mudava. Mas existe aí uma versão um pouco mais genérica dentro da minha cabeça que para um desenho de hoje funciona. Então você vê, eu faço aqui um coletinho de oncinha sem precisar procurar referência na internet, sem precisar achar, sei lá, se eu guardei alguma pasta que tenha. Ó, até hoje, de vez em quando, se eu preciso fazer uma pose que eu não entendo muito bem, que eu não consigo fazer só de cabeça, não consigo fazer na tentativa e erro no lápis, eu vou, ou eu tiro uma foto minha, ou eu peço pro bar tirar uma foto, e aí eu entendo a pose. Porque eu já descobri que, especialmente pose, assim, ficar procurando pose na internet serve para fazer desenho, mas não para contar história. Né? Porque eu não consigo achar a pose que eu quero na internet.
Bom, ó, vocês estão vendo aqui, já dá pra ver o que, ó? Pensando nos desenhos que já estão prontos aqui que eu fiz. A gente pode ver formatos de maxilar diferente, ou de queixo diferente, ou a sombra no rosto que ajuda a definir a bochecha, o cabelo, e onde tem o brilho do cabelo, como o brilho do cabelo principalmente nos cabelos escuros. Você pega os cabelos escuros que são lisos, você procura com o brilho ajudar a dar o volume. Ou você trabalha com esse cabelo escuro, em que ele é uma massa escura, e aí você pensa mais no contorno do cabelo para ajudar a dar o movimento do cabelo, do que aonde tem o brilho do cabelo, que ajuda a dar o volume e o movimento. E a gente tem aqui nesse desenho narizes pontudos, narizes mais redondinhos, narizes mais achatados, narizes mais largos, lábios mais finos, lábios mais carnudos, lábios onde o centro do lábio tem um biquinho maior, ou ele é mais redondo, ou ele faz um M. Então você vê, tem diversas coisas que a gente pode pensar na hora de desenhar que ajudam a contar essa história de qual raça o personagem é, da onde ele vem, qual é se está feliz, se está triste, se está bravo. Então, foi isso que eu achei legal naquele comentário da Diana no Twitter, que era para evitar essa preguiça de usar a cor, que é um elemento facilitador, que é um elemento acelerador da compreensão do mundo, porque a gente olha para o mundo e o mundo é colorido. Então a cor principalmente tem essa função no desenho de acelerar a semelhança do desenho com o mundo, porque você pega uma árvore que tem umas folhas verdes e você coloca uma árvore e coloca o verde lá nas folhas e pronto, ajuda a acelerar, que a pessoa compreenda que aquilo é uma árvore. Só que às vezes isso é uma muleta que atrapalha, simplifica demais. É como fazer um resumo de vestibular da história, você faz um resumo de vestibular do desenho. E aí você faz pessoinhas todas iguais, né? E aí você só muda a cor. E supõe que já tá bom, que basta. Porque isso aqui acelera, facilita, né? Mas acelera, facilita e pula essas etapas todas que ajudam a dar personalidade para o desenho e personalidade para as figuras que você está desenhando. Então, essa era a reclamação da Diana
Era sobre esse jeito acelerado de pensar, esse jeito preguiçoso de pensar na hora de desenhar e separar as raças só mudando a cor da pele, só jogando um baldinho nas pessoas. E tem jeitos muito mais criativos, tem jeitos muito mais respeitosos e inclusivos e detalhados de falar muito mais só com o desenho, sem ter que pensar na cor, sem ter que usar a cor. E aí a cor acrescenta essa camada depois de você já ter pensado nisso no desenho. Então isso que era legal nesse toque da Diana que eu resolvi usar hoje na live. E faz aquele ralo em volta da área. Isso aí você deve estar querendo dizer quando eu dei aquela pintada que eu meio que joguei o baldinho no desenho ali na pessoinha preta, né? E esse programa aqui, o Procreate, ele teoricamente ele tem aí um mecanismo que faz com que a tinta grude, sei lá, o preenchimento do preto gruda com o traço e diminui esse branquinho que tem, porque o traço tem esse acinzentado. Se você chegar bem perto, você vê que o traço não é preto constante, ele tem uns acinzentadozinhos, né? Então, outros programas de computador, como o Photoshop ou o Procreate, eles, se você pintar, se você jogar um baldinho, opa, vou voltar isso aqui, isso. Se você jogar um baldinho aqui, ó, ele gruda e ele dá uma juntada nos pretos. Ele acaba pintando o branco e alguns dos cinzinhas também. Então, o Procreate ele tem essa ferramenta inteligente para usar o baldinho em traços que tem essa borda que possa ter variações de cor aí. E aí a variação de cor não fica tão ressaltada no desenho. Mas às vezes não funciona, tem os seus limites. Você faz... Não, você tem uma parte do personagem preto contra um fundo preto. Olha, eu não. Normalmente, se tem um fundo preto, o personagem vai grudar no fundo preto. Porque com o meu estilo, eu acho que se eu faço um contorninho branco para separar o personagem demais, separa justamente o personagem demais. E eu não estou separando as coisas, estou criando uma cena, estou criando um personagem que faz parte daquele cenário. Então eu penso na sombra e luz para separar, para ajudar a destacar o personagem. E eu penso nos planos para ajudarem a destacar o personagem. Mas, às vezes, normalmente, se tem uma parte preta atrás do personagem e o personagem tem uma parte preta dentro dele, essas partes grudam, porque isso ajuda a dar essa unidade para o desenho. Parecer que o personagem faz parte daquele cenário, está lá naquele cenário. Senão, principalmente no meu estilo, fica muito fofinho, muito separado. E eu não curto muito. Né? Então, ó, ficou faltando uma pessoinha inteira ali, mas eu já vou parar por aqui hoje. Porque, né, já estamos aqui a 1h40, né? Então, o que eu queria ficar mais ou menos 1 hora desenhando, já fiquei mais do que 1 hora desenhando. Eu espero que vocês tenham curtido esse experimento de hoje. Espero que vocês que assistem, que desenham,
façam esse exercício, tentem desenhar pessoas de etnias diferentes, de origens diferentes, de cores diferentes, de formatos diferentes. E busquem referência na internet, de foto, principalmente, para vocês não terem que também pularem a etapa que é olhar para a coisa real e tentar traduzir para o seu desenho. Né? Então, se você vai desenhar um negro, olhando para um desenho de um negro, você vai desenhar aquele desenho, você não vai desenhar, você vai pensar como o seu desenho é desenhando um negro. Então, para praticar essa diversidade de formas e origens e tamanhos e coisas assim, sempre deem uma procurada em fotos e tentem desenhar a partir de fotos ou desenhar a partir de observação do seu quarto, da sua casa, da sua rua, porque você está olhando o mundo e aí você exercita o seu cérebro e a sua mão a pensar em como traduzir o mundo para o seu desenho. Né? Então eu sugiro, aconselho e deixo aqui a minha dica para as pessoas que desenham: tentem fazer esse exercício, tentem desenhar pessoas diferentes. E aí, eventualmente, cresce para tentem criar histórias com pessoas diferentes. Né? Para que as histórias do jovem homem suburbano de São Paulo não sejam só sobre jovens homens suburbanos em São Paulo. Né? Você começa prestando atenção nos detalhes visuais e depois você expande para prestar atenção nos detalhes comportamentais e depois você expande para pensar em como criar personagens e histórias em que os personagens que são parecidos com você não são o centro da história. Né? O centro da história é o outro. Mas para isso você precisa prestar atenção, precisa estar de olhos abertos, de coração aberto para enxergar o outro. Então, fiquem bem, cuidem uns dos outros, né? Ainda prestem atenção no distanciamento social, usem máscara, lavem as mãos, tomem a vacina. Espero que todos vocês já tenham tomado a primeira dose, espero que vários de vocês já estejam tomando a segunda dose. E para o raro caso de algum idosinho querido estar me assistindo, espero que vocês já estejam tomando suas doses de reforço. E aí semana que vem a gente volta, né? Então, fiquem bem, tenham paciência, busquem inspiração, batam papo com as musas de vocês e a gente se vê na semana que vem.